Pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui, mais um curso gratuito, mais um sucesso para vocês, mais um caminho para quem quer iniciar na confeitaria e está se sentindo perdido, com aquela sensação de quero começar, mas não sei, né, por onde, não sei o que eu faço. O que mais chega para mim nas minhas redes sociais é: Mahara, eu queria começar na confeitaria, eu já tô decidida que eu quero ir para esse ramo, eu gosto muito de trabalhar com doces, né? Eu gosto muito de estar na cozinha, de fazer preparos, mas eu não sei por onde eu começo. Aqui na minha região, né, não tem muita saída, assim, a gente não vê muito profissional com produtos mais sofisticados, né? Eu queria um produto que eu conseguisse de fato ganhar os meus clientes para outras possíveis encomendas, né? Eu queria um produto que fosse fácil para mim começar. Eu queria um produto que não precisasse de um alto investimento. Eu queria um produto que eu pudesse colocar em prática as aulas hoje do que eu estou aprendendo e amanhã eu já pudesse começar a divulgar nas redes sociais para dar início então ao meu tão sonhado negócio em casa. Se você tem todos esses desejos, ou pelo menos um deles, você está no lugar certo, porque a gente está começando o nosso evento online e gratuito Viver de Cupcakes. E cupcake é o produto ideal para você que quer começar na confeitaria de uma maneira mais fácil, simples e descomplicada. É perfeito para você que está começando do absoluto zero, é perfeito para você que começou com bolos decorados, mas desistiu por causa das técnicas que são mais difíceis, mas você não quer desistir da confeitaria. Então você está querendo partir para um produto que seja mais fácil, mas que você não deixe de estar lá na mesa principal da festa nos aniversários, né? E o cupcake, ele se tornou sim um produto de desejo. Por isso que eu criei esse curso gratuito Viver de Cupcakes. Por quê? Porque eu sei que é possível você começar na confeitaria com os cupcakes e viver de fato só de cupcakes, né? Trabalhar só com cupcakes, aprender várias técnicas sobre cupcakes e de fato ele ser o seu produto carro-chefe, tá? Então aqui é uma grande oportunidade para você iniciar nesse mundo da confeitaria de uma maneira prática, né? Para ontem, você vai assistir as nossas aulas e já vai poder colocar em prática aí na sua casa com o que você já tem e já vai poder começar as suas divulgações. Eu vou te ajudar nesse processo durante toda essa semana. Então, primeira coisa, seja bem-vindo, né, ao nosso evento. Eu tô muito feliz com a repercussão que teve, né? Esse curso ele foi pedido por muito tempo mesmo. Então já tinha uma galera ansiosa esperando por esse evento de cupcakes, né? Tem gente que quer começar com cupcakes, mas não encontrava na internet ou em outros perfis um conteúdo que abrisse de fato a mente para iniciar esse negócio. Então aqui vocês vão encontrar tudo isso, papel e caneta na mão para anotar tudo. A nossa primeira aula, a gente vai começar com recheio, tá? Eu vou trazer aqui o recheio tradicional de brigadeiro, que eu acho que não pode faltar para quem vai começar um negócio de cupcakes. Eu vou trazer também uma receita de ganache branco, muita gente me pediu uma ganache branco, tá? Então eu vou fazer uma ganache que você pode utilizar tanto como recheio, como para trabalhar com bico nos cupcakes, é uma delícia, maravilhosa. E eu também vou trazer o ponto do chantilly nessa aula, tudo nessa aula para vocês, tá? Então, aula 1, recheio e cobertura, certo? Os melhores para cupcakes. Aula 2, que vai ser na nossa próxima aula, vocês irão aprender a nossa maravilhosa massa perfeita para cupcakes de chocolate 50%. Então, na próxima aula, olha o que a gente vai ter. A maravilhosa, perfeita massa de chocolate 50% de cupcakes. Olha que massa maravilhosa. Então, a próxima aula é todo o passo a passo em detalhes para fazer essa massa perfeita aqui, certo? E na nossa terceira videoaula teremos, então,
para finalizar as decorações de cupcakes, né? Eu vou falar sobre bico de confeitar, qual bico para você utilizar, como rechear um cupcake, né? E qual momento a gente deve ou não rechear o cupcake, né? Como é que fica o trabalho com o bico e as coberturas que a gente vai fazer hoje aqui na nossa aula. Também a gente vai falar sobre precificação e sobre vendas, né? Como, de fato, viver de cupcake, como que eu faço para fazer vendas todos os dias dos meus cupcakes, como que eu faço para os meus cupcakes não serem ignorados nas redes sociais. Então você não pode perder nem um dia desse evento, vai ser aquele famoso quebra-cabeça que no final você vai ter ele montadinho para colocar tudo em prática, certo? Antes de mais nada, então, já quero pedir para quem está me assistindo pelo YouTube, gente, é bem importante, de verdade, é como se fosse a retribuição de vocês comigo, tá? O meu carinho com vocês aqui em entregar esse conteúdo incrível e o carinho de retribuição de vocês para mim é o like. Quem está me assistindo pelo YouTube, deixa um like agora, que para mim não leva nem 2 segundos, tá? É o clicar na mãozinha para cima. Ajuda bastante aí os nossos vídeos, o nosso conteúdo, para que a gente possa trazer mais conteúdos assim para vocês também, tá? E para quem não tá me assistindo pelo canal, o meu canal no YouTube é Mahara Bortolotti. Procura lá o meu canal, eu acredito que a gente vai estar com este curso gratuito de cupcakes. Estaremos batendo 1 milhão de inscritos e eu já tenho que agradecer a vocês, porque sozinha seria impossível bater esse marco de 1 milhão de inscritos. Então, junto com vocês, participantes do curso gratuito Viver de Cupcakes, eu acredito que a gente vai bater essa meta. Olha que legal, vai ficar para a história esse curso gratuito de cupcakes também, tá? E quem não me segue ainda no meu Instagram, o meu Instagram é oficial Mahara Bortolotti 1. Me segue lá para não perder nada, para acompanhar um pouquinho da minha rotina, para acompanhar as minhas dicas, acompanha lá, certo? Bom, gente, então, chegou o momento, chega de conversa fiada, venham com o coração aberto para esse curso, não é por um acaso que vocês estão aqui, eu gosto de pensar isso também. Eu tenho certeza que muita gente estava perdido, sem saber como começar, e por um acaso apareceu algum anúncio meu aí te convidando para participar desse evento. Então, pode ser que seja aqui a porta de entrada para você iniciar o teu negócio e realizar aquele sonho que estava lá na gaveta de trabalhar em casa, ao lado da família, dos filhos, né? Poder ter a sua renda, né? Uma renda que a gente sempre tem vontade de ter a nossa própria renda, o nosso próprio dinheiro, é importante, tá? Então você tem que começar esse negócio já sabendo que você precisa ter em mente o que você quer, ter o foco. Eu quero começar um negócio de cupcakes, é isso que eu quero? Vai ser bom pra mim? Depois que você definiu isso, é só focar e colocar a mão na massa. Lembrando que receita boa é receita que a gente coloca em prática. Eu quero ver todo mundo me marcando nas redes sociais, colocando em prática a nossa aula 1, tá? Podem colocar lá, hashtag aula 1 Viver de Cupcakes, que eu vou estar repostando algumas marcações de vocês lá no meu Instagram. Combinado? Então, bora pra receita. Gente, então a gente vai começar com os recheios, tá? Eu vou ajustar as câmeras aqui para que vocês tenham uma experiência incrível aqui no nosso curso. Vamos lá? Bom, pessoal, a gente vai começar então. Hoje a nossa aula tem bastante coisa ainda pela frente, então não perde nada. E anota aí, tá? A gente vai começar pelo brigadeiro tradicional. Por que eu vou partir do brigadeiro tradicional? Porque a gente vai saborizar ele depois, a metade dessa receita, com limão. Por que eu trouxe o limão, a fruta para saborizar? Porque muita gente me pergunta nas minhas caixinhas de perguntas do Instagram, me manda no direct, Mahara, chega na hora de saborizar o brigadeiro, eu não consigo, o meu brigadeiro ele talha, fica talhado, fica cheio de pelotinhas, o que eu tô fazendo de errado? Então eu resolvi trazer o limão para saborizar o brigadeiro, para que vocês vejam como é fácil e simples. É só saber o momento ideal de colocar o suco do limão, tá? Então primeiro a gente começa fazendo um brigadeiro tradicional, tá? Uma caixinha de leite condensado, tá? Aqui a gente está fazendo a receita que a gente vai usar como cobertura e recheio do nosso cupcake, de um dos nossos cupcakes, porque a gente vai fazer vários, tá? Aqui, junto com leite condensado, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, tá?
uma caixinha de creme de leite. A marca do creme de leite é a marca da preferência de vocês. Eu tô usando o creme de leite que é 17% de gordura, tá? Mas se você quiser também, pode substituir o creme de leite aqui por creme culinário. Aí é só colocar a mesma quantidade, que é 200 gramas. Combinado? Agora eu vou misturar muito bem aqui o creme de leite e o leite condensado. Tô usando aqui uma panela de fundo grosso, tá? É interessante uma panela de fundo grosso pra gente fazer as nossas coberturas e recheios, tá? Ela também influencia sim no resultado final do nosso recheio, assim como uma espátula com ponta de silicone, assim, fininha na ponta, também ajuda porque a gente consegue alcançar todos os cantinhos da panela, tá? Então a gente mexe aqui. Aqui, geralmente, já tem os dois ingredientes principais para a base do nosso recheio de brigadeiro branco, tá? Mas existem várias maneiras aqui para saborizar, certo? Você pode colocar aqui ninho em pó para saborizar com ninho. Você pode colocar chocolate 50% para fazer um brigadeiro tradicional 50%. Você pode colocar também doce de leite para saborizar e fazer um recheio de doce de leite. Então, tudo isso você pode fazer a partir da base, tá? O nosso foco aqui é o recheio de brigadeiro branco e a saborização com limão que a gente vai fazer na sequência, tá? Aqui também você pode, para dar sabe um tchazinho a mais no brigadeiro branco? Você pode colocar um pouquinho, tá? Uma colher rasinha de sobremesa de essência de baunilha. Vai dar aquele gostinho que lembra aqueles creminhos brancos, sabe? Então você pode fazer isso também usando a essência, certo? Eu deixei aqui para não esquecer de falar para vocês. Misturei muito bem o leite condensado e o creme de leite. Vou ligar meu fogãozinho aqui. Uma coisa que eu sei que vocês vão me perguntar muito é a marca da minha panela. Vocês sempre perguntam. Essa panela aqui é da Nelflan, tá? Da Nelflan. E as espátulas de silicone que eu utilizo e que eu vou utilizar aqui durante todo o nosso curso gratuito de cupcakes, as formas que eu vou utilizar tudo, tem na nossa loja online, tá? Depois dentro dos grupos a gente vai liberar o link das minhas redes sociais e da nossa loja online também, tá? No final do nosso evento. Então aqui agora a gente mexe. Já liguei o meu fogo aqui, liguei em potência média a chaminha do fogão. Por quê? Porque se eu boto na chama baixa, né, por muitos e muitos corta. Vamos lá. Por muitos e muitos anos era falado que tinha que ser feito em fogo baixo, né? Provavelmente em alguma aula minha, em algum vídeo antigo meu, também eu tava lá ensinando no fogo baixo. Tanto o brigadeiro de enrolar quanto para recheio, né? E cobertura. Só que com a experiência a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo como ser humano, graças a Deus. Eu vi que a chama baixa do fogão, baixa demais, ela prejudica o ponto. Por quê? Porque você fica no fogão mexendo e acha que não pegou no ponto. E aí o que que acontece? Você acaba ficando mais tempo que o necessário ali no fogo, com o recheio. E aí o que que acontece com esse recheio ou com essa cobertura? Passa do ponto, aí vira o quê? Aquele brigadeiro puxa. Sabe aquele recheio puxa que você coloca e ele começa a desandar assim? Pois é, isso é porque passou do ponto. Então é melhor fazer num fogo médio, que daí vai apurar mais rápido, vai chegar no ponto mais rápido e não vai passar do ponto ideal. Eu vou mostrar para vocês qual é o ponto que eu gosto de trabalhar aqui para usar como recheio e cobertura dos cupcakes, tá? Então vamos lá. Pessoal, voltamos aqui e olha como é que tá o ponto. Aqui é o ponto, ó. Por isso que não pode parar de mexer nunca, tá, ó. Por isso que é bom uma espátula com ponta de silicone. Ó, pega todos os cantos da panela. Ó, levanta a minha espátula e começa a cair em pedaços da colher, ó. O recheio para em cima do próprio recheio. E será possível com esse ponto aqui, ó. Ó, com esse ponto, rechear os nossos cupcakes e também trabalhar com bico nos nossos cupcakes. Vou desligar o meu fogãozinho aqui. Ó, vou pegar um potinho multiuso aqui
E vou tirar o nosso recheio da panela imediatamente, ó. Ó. Ó, como pega todos os cantinhos da panela. Vou falar uma coisa pra vocês agora, que eu sei que vocês vão me perguntar muito, ou que já até ficaram nessa dúvida ao me ver fazer o preparo do nosso recheio de brigadeiro branco. Eu não coloquei nem manteiga nem margarina na nossa receita, porque eu usei uma panela de fundo grosso. Se você vai utilizar uma panela mais fininha, que de repente é a única que você tem para começar, né, o seu negócio de cupcakes, então você pode acrescentar uma colher de café ou uma colher de sobremesa de manteiga sem sal ou margarina sem sal, tá? Que a manteiga ou a margarina ela vai ajudar a evitar de queimar tanto o fundo da panela, tá? Então aqui o recheio pronto. O que a gente faz agora imediatamente? A gente vai cobrir o nosso recheio e eu já vou explicar o porquê. Pode ser com um saquinho assim que você encontra em supermercados, plástico filme, tá? Coloca em contato. Mahara, mas está muito quente. Não tem problema, tem que colocar imediatamente para evitar o contato com ar. Evitando o contato com ar, a gente evita do nosso recheio, né, ou cobertura, criar aqueles cristais de açúcar, sabe? Cristalizar, criar aquela casquinha achadinha, aquela película por cima. Então, cria essa película porque a gente deixa tempo demais em contato com o ar. Então, tirou da panela, saquinho em cima na mesma hora, tá? Então, vou deixar aqui o nosso recheio descansar, mas antes, deixa eu falar com vocês uma coisa importante. Lembrando que a gente vai saborizar uma parte do nosso recheio com limão, tá? O que a gente vai fazer? A gente poderia saborizar, colocar o suco do limão direto na panela e levar pro fogo? Não, porque pela temperatura baixa, né? E o ácido que tem no nosso limão, a gente iria talhar o nosso recheio, certo? O que a gente faz? A gente coloca já imediatamente agora que o recheio tá pronto e quente? Também não. A gente espera esse recheio ficar morninho ou frio, ou seja, espera ele ficar totalmente em temperatura ambiente, ou quando você encostar, você sentiu que já não tá mais aquele quente demais, sabe? Que não vai dar um choque térmico muito alto do cítrico do suco do limão com o recheio quente demais. Então eu espero esfriar ou ficar bem assim, ó, que tu sente mal que tá morninho. Aí a gente vai entrar com o suco de limão e vai mexer, e aí depois a gente deixa descansar o nosso recheio até que ele fique firme por completo, até que ele fique estruturado por completo, para a gente poder usar ele tanto como recheio quanto cobertura do nosso cupcake. Combinado? Outra coisa que eu sei que vocês vão perguntar, Mahara, esse recheio que tu tá fazendo, saborizado com limão, nessa receita eu posso usar para outros fins? Bolo do pote, fatia, um bolo decorado? Pode, esse recheio vai chegar no ponto perfeito também para você trabalhar com os seus bolos maiores, se você quiser depois, certo? Então agora aqui eu vou deixar de ladinho, porque a gente vai fazer uma outra receita de recheio, enquanto esse brigadeiro aqui vai esfriando para depois a gente saborizar com limão. Combinado? Então vamos lá! Bom, pessoal, organizei um pouco a minha bancada para que vocês possam focar agora no ganache branco, tá? Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate puro, aqui é chocolate nobre mesmo, tá? Mas se você quiser, você pode utilizar a cobertura fracionada. Lembrando que a cobertura fracionada, ela tem um pouco mais de gordura ainda do que o chocolate puro, então pode ser que na cobertura fracionada você precise colocar um pouco menos de creme de leite. Então eu vou passar a receita para vocês aqui utilizando o chocolate puro, tá? Então 200 gramas de chocolate branco para 40 gramas de creme de leite, tá? Aqui eu tô usando creme de leite, mas existem outras maneiras também de fazer ganache com outro tipo de líquido sem ser o creme de leite. Mas aqui na nossa aula a gente vai fazer com o creme de leite. Então eu vou começar fazendo o derretimento do chocolate. Chocolate branco, ele é bem chatinho, tá? Então você tem que ter paciência. Se o seu micro-ondas tem a opção de regular a potência, você vai colocar na potência média de 30 em 30 segundos.
Se o seu micro-ondas não tem essa função da potência, aí você vai colocar de 20 em 20 segundos e toda vez que você coloca no micro-ondas e tira, você dá uma mexidinha para que o calor fique todo uniforme aqui no nosso chocolate e ele não queime, tá? Derretimento de chocolate branco é paciência. Então, vou colocar de 30 em 30 segundos na potência média até que se derreta por completo. Vamos lá? Gente, aqui então, ó, o que aconteceu? Eu deixei aqui para mostrar para vocês que é normal que isso aconteça, né? Depende muito da marca do chocolate que você vai utilizar. Pode acontecer ou não acontecer, tá? Então, aqui, ó, olha o que aconteceu. É isso aqui que acontece, muita gente toca o chocolate fora porque acha que perdeu o chocolate. Ele se emplasta de um jeito, ó, que parece que a gente só vai passar raiva aqui e não vai conseguir chegar no ganache. Então, o que eu vou fazer? Ele se empelotou aqui de um jeito brabo. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso levar ele numa vasilha e tentar derreter ele em banho-maria, que daí vai ser um processo mais lento, tá? Mas dá super certo também. Ou o que eu posso fazer? Eu posso aquecer, fazer o inverso. Aquecer o meu creme de leite, né? Até ele começar a querer borbulhar no micro-ondas, em torno de uns 30, 40 segundos. E vou despejar aqui aos poucos e vou mexendo até que o meu chocolate comece a se derreter. O caso é, não existe perca de chocolate, a não ser que você queime o chocolate branco. Mas do contrário, se emplastou, ficou muito duro, não quer se derreter, tudo isso tem salvação para que você consiga recuperar o chocolate, o ponto, né, para fazer a sua ganache. Então, que fique muito claro, ganache nunca é perdida, é que tudo tem um jeito na ganache. Então, aqui se emplastou todo, eu vou aquecer o creme de leite e vou colocando aos poucos e mexendo com paciência até eu recuperar o ponto desse chocolate e da minha ganache. Vamos lá? Aqueci o creme de leite e vou começar a colocar aos poucos. Aqui outra coisa que pode acontecer, a gordura se soltar do chocolate. Siga mexendo que vai dar certo no final, tá? Ó, pode ver que ele já se derreteu. Agora eu começo a mexer com paciência até que a gordura se misture novamente com o chocolate. A nossa ganache vai ficar no ponto perfeito. E vocês vão ver como sempre dá para recuperar a ganache, tá? Chocolate também. A única coisa que não tem como recuperar é quando o seu chocolate ele queima, tá? O chocolate branco queimou, não tem o que fazer. Ó, ó como a gente já tá recuperando o ponto. É paciência para ganache branca, tá? Mas eu quis mostrar para vocês a realidade, que pode acontecer, pode se empelotar todo e ficar grosso, depois pode soltar a gordura e se separar. E aí, em todas as situações, você vai achar que perdeu o chocolate, que perdeu a ganache. Muita gente toca fora, desiste de trabalhar com ganache por conta disso. Ó, olha como já tá recuperando o ponto. Ó. Tenha paciência, tá? Depois que a gente conseguiu recuperar o ponto da nossa ganache aqui, ó, já tá quase no ponto bom, ó. Ó. Depois que a gente conseguiu, ó, recuperar o ponto dela, aí a gente coloca, a gente cobre a nossa ganache com um saquinho ou plástico filme, tá? E deixa ela descansar. Geralmente é em torno de umas 2 horas de descanso, vai depender se vai descansar fora da geladeira ou dentro da geladeira, tá? Eu gosto de deixar ele descansar em temperatura ambiente em cima da bancada, sempre coberto, mas olha aqui como é que tá o ponto já, ó. Olha que brilhante a nossa ganache branca. Depois, quando a ganache começar a incorporar mais, ela vai perder esse aspecto muito amareladinho, que esse amarelo que tá bem é da gordura, né? Do chocolate branco, ele tem muita gordura. Mas depois que ela começar a pegar o ponto mais firme pra gente rechear os nossos cupcakes, ou até mesmo trabalhar com bico, se a gente quiser, ela vai ficar mais branquinha, aí perde esse aspecto aqui
amareladinho, tá? Do chocolate, ó. E tudo também vai depender da marca do chocolate que você vai utilizar. Esse aqui que eu utilizei na aula de hoje foi da Nestlé, tá? Ó, olha como recuperou o ponto. Ó. Aqui, então, eu vou deixar ela descansar e aí volto para mostrar o ponto para vocês dela, pra gente trabalhar como recheio e também para trabalhar com bico, certo? Mahara, mas mesmo assim, se eu colocar na geladeira, tá? Eu quero botar na geladeira porque eu quero acelerar o processo, mas daí eu me esqueci da minha ganache na geladeira. Eu perco essa ganache? Não, não perde. O que vai acontecer? Você vai ter que tirar da geladeira, deixar ela em temperatura ambiente e depois aquecer um pouquinho para recuperar o ponto dela e depois deixar ela descansar novamente para ela atingir aquele ponto mais firminho, mais grossinho. O bom da ganache, gente, é que não perde. Ficou muito dura? Bota em temperatura ambiente ou aquece um pouquinho e mexe bem para ela recuperar aquela textura lisinha, brilhosa, tá? Ah, ficou mole demais? Deixa ela descansar que ela vai voltar no ponto perfeito para você trabalhar. Então, essa é uma das maravilhas da ganache, né? A gente não perde ela, sempre dá. Se você aprender a utilizar a geladeira e o micro-ondas de maneira correta com a ganache, você domina tudo e não perde nunca mais, tá? Agora eu vou deixar minha ganache aqui descansando e vou pegar o nosso brigadeiro branco para saborizar com limão. Enquanto a nossa ganache está descansando, então eu vou pegar o nosso brigadeiro aqui branco, que eu deixei aqui de ladinho, tá? Ó, ele já tá mais firminho, ó. Olha que lindo que ele tá. Bem firminho. Tá quase em temperatura ambiente já. Já esfriou quase por completo. Ó, sinto bem de levinho assim o morninho. Então agora eu já posso saborizar o meu brigadeiro. E isso daqui vale se você fosse saborizar também com uma pasta saborizante, com um pó saborizante, certo? Então aqui eu ia saborizar só a metade da nossa cobertura e recheio, mas eu vou saborizar todo, tá? Então eu peguei aqui limão Tahiti, vou espremer ele aqui, meio limão. Geralmente o limão Tahiti ele é muito forte, tá? Então geralmente o suco de meio limão é suficiente para saborizar uma receita. Porém, tem gente que gosta de sentir o gosto bem forte do limão e aí de repente vai comprar um limão menorzinho. Aí pode colocar o suco do limão todo, tá? É uma questão de você fazer uma receita para testar, tá? Aqui então o suco de meio limão. E agora eu vou com muita paciência colocando o suquinho do limão aqui e mexendo, tá? Então, ó, vou colocando. Mahara, não vai perder o ponto, o meu recheio? Não vai. Lembrando que ele acabou de ser feito, ele ainda não teve tempo de descanso. E depois que a gente saborizar, é que ele vai descansar, tá? Então, você não precisa ter esse medo. Ó, aqui seria a mesma coisa se fosse um suco de laranja, tá? Ó, é só ter paciência que ele vai indo, ó. Ainda tá um pouquinho leve, um morninho levinho. Se ele tivesse mais quente, ia começar a talhar, tá? O cheiro já tá bem forte, ainda falta um pouquinho. Como o meu limão era bem grandão, aqui meio limão, o suco de meio limão é suficiente, tá? Mahara, se for de maracujá, por exemplo, né? Aquele suco concentrado de maracujá. Aquele suco concentrado de maracujá é muito forte. Então, umas 2 colheres de sopa já seria suficiente para saborizar aqui, tá? Ah, Mahara, eu gosto mais forte. Coloca um pouquinho mais. Olha só. Não perdeu o ponto que ele tava quando eu comecei a mexer. Não perdeu o brilho, tá com um cheiro forte de limão já o brigadeiro, ó. E agora sim ele vai para aquela parte de descanso, porque aqui eu não ia conseguir trabalhar com bico ainda, ó, ele não descansou, tá? Então aqui
saborizei, tá perfeito, lindo e maravilhoso, tá? Ó, aqui vocês perdem o medo de saborizar com a fruta, tá? Vou pegar um saquinho novamente e já colocar em contato imediatamente. Lembrando para evitar o contato com o ar e não criar aquela película, tá? Agora sim, o nosso recheio e cobertura vai para o processo de descanso, que é deixar ele quietinho em temperatura ambiente até o momento que você for utilizar. Eu gosto de deixar ele descansar pelo menos umas 6 horas, para ele criar uma boa estrutura, tá? Mas se você quiser, você pode fazer esse processo de recheio e de saborização à noite e deixar ele descansar até o dia seguinte para utilizar no outro dia, tá? Aí o recheio vai estar bem firme, bem estruturado, é o ideal, tá? Mas às vezes acontece, Mahara, recebi um pedido de última hora de 12 cupcakes. Aí você consegue fazer de manhã e já utilizar à tarde, tá? Mas o ideal, que eu considero melhor e também vai facilitar a sua vida, é fazer um dia antes. Sempre bem protegido, tá, Mahara? E se eu quiser armazenar na geladeira, eu posso? Pode, vai ter 7 dias de validade dentro da geladeira, sempre bem embalado, tá? Se eu quiser congelar, para congelar, eu não indico que você saborize ele, tá? Eu gosto de congelar o brigadeiro puro ou de chocolate ou branco, como ele sai da panela. Saiu da panela, deixou ele ficar totalmente frio, embalou muito bem, pode colocar no freezer. Vai ter 30 dias de validade. Na hora de descongelar, é só baixar do freezer para a geladeira e esperar ele descongelar dentro da geladeira. Descongelou, tira da geladeira, bota em temperatura ambiente. E aí você pode colocar de volta no seu potinho, se quiser pode aquecer um pouquinho no micro-ondas para utilizar, tá? Mas eu sou a pessoa que vai levantar sempre a bandeira do produto fresco, tá, gente? Você que quer começar com cupcake, principalmente. O cupcake, ele é um produto pequeno. Tem o mini cupcake e tem o cupcake tamanho tradicional. A gente vai fazer os cupcakes tamanho tradicional. Mas o mini mesmo, que muita gente faz também, é uma bocada. Então tudo tem que estar perfeito. A massa tem que ser um espetáculo, o recheio tem que estar naquela textura lisinha e gostosa, a cobertura também. É diferente, por exemplo, de um bolo que tem várias coisas, né? O bolo tem várias camadas de recheio, às vezes uma diferente da outra. A massa também tem várias camadas de massa. Às vezes tem uma caldinha que a pessoa coloca para molhar. Às vezes vai levar uma cobertura. Às vezes vai levar mais uma raspa de chocolate. Então são vários sabores na boca da pessoa, né? Que a pessoa consegue... Se um recheio ali não tá tão bom, tem as outras camadas que podem ajudar com que o cliente nem perceba, né? Aquela uma camada que não tava tão legal. Mas no cupcake é diferente. O cupcake, a massa tem que ser perfeita, recheio e cobertura também, certo? Então é uma bocada e o cliente consegue sentir todas as texturas e sabor de tudo de uma única vez. Então tem que estar tudo em harmonia, tudo gostoso, tudo o mais perfeito possível e o principal, o mais fresquinho possível, porque eu já falei isso para vocês, eu vou bater nessa tecla. Enquanto eu trabalhar nesse nicho de confeitaria, eu vou bater nessa tecla. O cliente, ele sabe quando ele está consumindo um produto fresco e novo e quando é um produto já de vários e vários dias. O cliente pode falar que não. Você pode consumir um produto que estava congelado ou na geladeira e falar: ai, Mahara, mas estava perfeito. Tava perfeito você consumindo ele, mas consome um produto fresco e consome ele para ver se você vai continuar achando que ele estava tão perfeito quanto um produto que foi feito na hora. Então, eu sempre vou falar para vocês, né? Deem prioridade sempre no negócio de vocês por produtos fresquinhos, novinhos, feito na hora. Cupcake é tão facinho de fazer, massa é tudo pouquinho, quantidades pouquinhas, é tudo pequenininho, os papelotes pequenininho, né? Recheio é uma receita, rende vários cupcakes. Então, para que fazer tanta quantidade, tanto tempo antes, né? Para que antecipar tanto se você pode fazer tudo novinho? Produto novinho fideliza o cliente. Produto novinho e de qualidade fideliza o cliente. Então coloquem isso lá dentro da cabeça de vocês, certo? Então aqui o nosso recheio tá saborizado. Enquanto a nossa ganache vai firmando, para mim mostrar para vocês a textura que ela tem que ficar para a gente usar como recheio se você quiser, mas principalmente como cobertura,
a gente vai fazer o nosso chantilly. Vamos pro ponto do chantilly? Bom, pessoal, então vamos lá. A gente vai precisar agora de uma batedeira, pode ser qualquer batedeira, tá? Pode ser, eu gosto da batedeira planetária, mas pode ser também aquela de 2 garfinhos, vai chegar no ponto também, certo? Então eu tô aqui com o chantilly ultra gelado, isso é o ponto principal para você atingir o ponto correto do chantilly. Mahara, por que tá ensinando o chantilly também, o ponto chantilly, no nosso evento Viver de Cupcakes? Porque chantilly também é muito pedido para decoração de cupcake, que vai como acompanhamento do bolo. Às vezes tem na mesa principal, tem o bolo, e as pessoas estão utilizando também os cupcakes como um complemento da decoração, né? Então, geralmente, quando é esses cupcakes que vão complementar a decoração da mesa, geralmente o cliente pede com chantilly, aí pede colorido, chantilly, ou as cores do chantilly do cupcake combinando com as cores da mesa, do bolo, da festa no geral, tá? Então, não poderia deixar de ensinar para vocês o ponto do chantilly nessa aula, tá? Então, eu vou colocar aqui na minha batedeira o chantilly. Eu indico que vocês batam sempre de meio em meio litro, até porque meio litro de chantilly, nossa, rende muitos cupcakes, tá? Coloquei aqui então. Uma das coisas que eu gosto de prezar na hora que eu tô batendo chantilly puro, bater em velocidade média, tá? É diferente do chantininho. Chantininho a gente bate na velocidade alta, mas o chantilly, pra ficar bem brilhante, pra ficar bem cremoso, bem bonito e pra gente não perder o ponto dele depois com facilidade na hora que a gente tá colocando um corante, alguma coisa, o ideal é ter paciência e bater todo ele em velocidade média. Quando eu falo bater todo ele, não é todo litro de chantilly, mas eu digo bater todo o processo de batimento do chantilly em velocidade média, sem ficar com pressa e colocar na alta, entendeu? Então, eu vou deixar aqui de ladinho meu chantilly e vou ligando até a velocidade média e eu vou bater e vocês vão acompanhando qual é o ponto, tá? Vamos lá. E aqui a gente chegou no ponto do chantilly. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, gente. Ponto perfeito. Parecendo uma nuvem, tá? Você pode usar o chantilly da marca da sua preferência. Que geralmente o chantilly, todos eles são bons, só que uns pegam ponto mais rápido, outros mais devagar, tá? Mas a questão é estar bem gelado, tá? Esse é o ponto crucial para chegar no ponto perfeito, tá? E o chantilly batido assim, você já pode utilizar ele para decorar os seus cupcakes, colorir com a cor que você quiser. Lembrando que a gente vai fazer coloração no chantilly também na nossa terceira videoaula, que é a aula da decoração dos nossos cupcakes, certo? Bom, pessoal, a gente bateu o nosso chantilly então, chegamos no ponto. Aqui, gente, a ganache descansou, tá? A minha ganache eu deixei descansar na geladeira, porque estão em aula, né? Fica mais rápido. Olha aqui a ganache, ó. O ponto dela vai depender do tanto que você vai deixar ela descansar. A minha eu coloquei na geladeira e ela descansou em torno aí de uns 40 minutos, mais ou menos, pra ficar assim, na geladeira, tá? Ó, aqui no canto já tá mais durinha, mas à medida que você vai mexendo nela, ela vai voltando a ficar num ponto agradável, tá? E aí você pode usar pra rechear, pra trabalhar com bico no seu cupcake. Eu vou pegar um pouquinho aqui, vou botar no bico de confeitar pra mostrar pra vocês aqui, tá? À medida que você vai mexendo nela, não quer usar tudo, leva de volta pra geladeira, embala bem, leva de volta pra geladeira, que ela vai ficar firme. Ah, Mahara, tirei da geladeira e quero usar de novo no meu cupcake. Leva pro micro-ondas ou espera ela voltar em temperatura ambiente. Se quiser acelerar o processo, leva pro micro-ondas. Vou colocar aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, tá? Ó, pode rechear ou trabalhar com bico se você quiser, ó. Fazer pitanguinha.
rechear o cupcake, tá? Ó. Claro, aqui ela tá mais firminha na minha mão. Aqui tá bom pra trabalhar na decoração com bico, tá? Ó. Bem firme. Depois ela seca mais um pouquinho, tá? Então, tanto pra rechear quanto pra decorar os seus cupcakes, a nossa ganache branca. Certo? Bom, pessoal, e não esqueçam que na nossa próxima videoaula a gente vai fazer a nossa massa perfeita de chocolate para cupcakes, tá? Linda e maravilhosa, olha. E também eu vou falar sobre armazenamento da massa, congelamento da massa, quais as melhores forminhas, né? Que muita gente reclama muito do cupcake. Qual é a maior reclamação do cupcake na hora de fazer a massa? Mahara, minha forminha fica soltando da massa depois, fica feia, soltando, saindo pra fora. Eu vou falar pra vocês qual é o tipo de forminha que acontece isso e como você evitar esse problema. Então a próxima aula tá imperdível pra você aprender a massa perfeita de cupcakes de chocolate 50%. Outra coisa importantíssima, na próxima videoaula também eu vou revelar tudo sobre o nosso mais novo produto de cupcakes, nossa apostila Viver de Cupcakes. Gente, vocês pediram muito, tinha gente que já queria ir direto para essa apostila, que já vem me pedindo um produto novo de cupcakes, então a gente vai lançar. Amanhã eu vou revelar para vocês o valor da nossa apostila, vou revelar todos os bônus exclusivos que quem adquirir a apostila vai ter direito, vai receber. Vou falar todos os sabores, tudo que vai ter na apostila principal. E também vou estar falando como é que vai funcionar para que você possa adquirir a nossa apostila. Então amanhã eu passo todas as informações da apostila Viver de Cupcakes completa. E na quarta-feira é que a gente vai liberar para você poder comprar. Ou seja, o link de compra será liberado somente na quarta-feira, bem cedinho, tá? Para quem estiver dentro dos nossos grupos de WhatsApp, tá? No grupo que você já está. Então fique atento aos recados que o administrador libera dentro dos grupos. Lembrando que o administrador, nossos administradores, os oficiais, eles não ficam entrando em contato com os membros no privado. Eles mandam todos os recados e informações ali dentro do grupo para todo mundo. Combinado, pessoal? Eu tô bem ansiosa para passar todas as informações para vocês amanhã. Certo? Então, fiquem com Deus, um grande beijo. Lembrem de colocar em prática essa aula e marcar lá aula 1 Viver de, hashtag aula 1 Viver de Cupcake e me marcar lá nos stories para que eu possa ver se vocês estão colocando em prática e repostar algumas de vocês lá nas minhas redes sociais. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!